Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que essa mensagem te encontre bem e que depois de refletir um pouquinho nas palavras que o Emmanuel traz pra gente, vocês possam se sentir um pouquinho melhor também. Essa semana eu queria te convidar para começar de um jeito um pouquinho diferente a nossa reflexão, a nossa conversa. Queria propor, se você topar, pega a sua mão direita, coloca no seu ombro esquerdo, pega a sua mão esquerda, coloca no seu ombro direito, e agora você vai fechar seus olhos por um instante, e você vai se dar um abraço. Nesse momento você vai voltar a sua atenção para você, tirar a sua atenção dos problemas do mundo, e vai se mandar um sentimento de compaixão, de perdão. Tão importante a gente se perdoar também. Às vezes no dia a dia a gente é muito duro conosco mesmo. Então se perdoe nesse momento, se mande um sentimento de perdão, um sentimento de amor, um sentimento de gratidão. Gratidão por estar vivo, por essa oportunidade dessa encarnação. Gratidão por você ser você e ter todas as ferramentas que precisa para desenvolver a sua função. Então agora mais centrados, mais conectados conosco mesmo, vamos continuar o nosso estudo do Pão Nosso. E aí quando a gente conversar um pouquinho sobre a mensagem que o Emmanuel trouxe pra gente, vai ficar um pouco mais claro por que é tão importante essa conexão conosco mesmo. A gente está continuando o estudo do livro Pão Nosso, agora é o capítulo 26 essa semana. O título é Trabalhos Imediatos. E o versículo que ele traz é na primeira epístola de Pedro, e é o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E o Emmanuel traz uma reflexão sobre essa passagem de Simão Pedro, que é super interessante e super atual também, como sempre, super atual e super pertinente. O que o Emmanuel está nos chamando a atenção? Ele começa o parágrafo dizendo que é natural e comum. Acho que eu vou até ler para vocês aqui essa primeira passagem. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Então, o que o Emmanuel está chamando a atenção? É normal e é justo que quando alguém nos pedir ajuda, e essa ajuda for correta e for razoável, a gente se predispor a ajudar, faz parte da colocar em prática os ensinamentos cristãos, ajudar uns aos outros. Mas o que o Emmanuel está falando é que a gente precisa tomar cuidado para quando essas solicitações começam a ser muito constantes, a gente não perder o foco em quais são os nossos trabalhos importantes. A gente não pode esquecer que quando a gente vem aqui para a Terra, a gente traz uma programação da encarnação. Então a gente tem missões para realizar, a gente tem ações para cumprir, e essas ações são nossas e só nossas. Então se a gente se distrai do nosso caminho e da nossa função, pensando muito mais e projetando muito mais nos outros a nossa função, a gente acaba desperdiçando uma oportunidade de cumprir com aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. Principalmente hoje em dia, e aí o Emmanuel, no segundo parágrafo que ele traz, um ponto que para hoje seja até mais atual, inclusive, ele fala: há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos,
planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobreviverão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Então, o que ele está querendo dizer, eu imagino, aqui, né, pensando para o nosso tema atual? Hoje a gente tem muita informação, e tem muita informação de desastres, de catástrofes e notícias ruins. É impressionante como as notícias ruins acabam tomando conta do noticiário muito mais do que as notícias boas. E a gente muitas vezes acaba entrando na nossa energia e no nosso foco nestes problemas do mundo, divulga, coloca nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, etc. E fica reverberando essas energias ruins, que drenam a nossa energia e drenam principalmente a nossa atenção e as nossas ações. Então a gente acaba entrando em uma vibração que ele usa aqui, desferindo lamentos inúteis, né? Então reclamando de situações que estão acontecendo, que não estão no nosso controle, tem o seu porquê. É importante a gente lembrar, e o Emmanuel pondera isso no próximo parágrafo, que os problemas difíceis eles existem por algum motivo, eles têm um propósito, e que a gente não tem ainda compreensão para conseguir entender tudo o que está acontecendo, né? E quando a gente fica reverberando no problema, sem ter que não tem uma solução que depende da gente não está ajudando a que esse problema se solucione, a gente está, na realidade, deixando de fazer aquilo que deveríamos fazer. Então o que o Emmanuel está nos chamando a atenção é: pense no seu rebanho próximo, pense em si, o que eu posso fazer? Eu não posso mudar o outro, eu posso mudar a mim mesmo. Eu não posso mudar a realidade do outro, mas eu posso criar a minha realidade, eu posso criar a minha felicidade, eu posso trabalhar na minha reforma íntima, e aí sim, pelo exemplo, né, que talvez seja a forma mais efetiva para que você possa fazer mudanças no mundo, é pelo exemplo. E assim disseminar, ser o sal, né, ser a luz, e disseminar pelo exemplo e pelas atitudes a mensagem divina e a mensagem de Cristo aqui na Terra. E aí, para completar, eu não vou passar por todos os parágrafos, acho que te convidaria a ler o Pão Nosso, esse capítulo 26, para entender melhor o que o Emmanuel está querendo dizer. Mas o Emmanuel conclui dizendo: às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então fica essa mensagem para reflexão dessa semana. Pense em você, se conecte com você, com a sua essência. O que te move? O que você precisa fazer? O que você pode fazer por si, pelo seu rebanho próximo, e gastar energia naquilo que de fato possa ter resultado e não ficar reverberando problemas e catástrofes e questões externas que só acabam criando uma agitação paralisante. A gente faz bastante barulho e pouco resultado das ações. Fique com Deus, uma boa semana para você.